Alô, Brazucas! Estamos de volta para contar mais um grande momento do futebol brasileiro. Continuamos ainda contando e recordando grandes momentos dos campeonatos brasileiros. Desta vez, vamos contar a história do Campeonato Brasileiro de 1984. A 28ª edição do Campeonato Nacional foi batizada pela CBF como Copa Brasil. A competição contou com a participação de 40 clubes divididos em 8 grupos de 5 times cada, classificando os 3 primeiros de cada chave. Na repescagem, os times que ficaram na 4ª colocação de cada chave se enfrentaram, disputando as 4 vagas restantes para a segunda fase. Na segunda fase, os 28 classificados foram distribuídos em 7 grupos de 4 clubes. Os 2 primeiros de cada chave garantiram vaga para a terceira fase. Terceira fase é essa que contou com a participação de 14 times, mais o Berlândia, campeão da Taça CBF, e o time de melhor aproveitamento entre os não classificados dos 7 grupos. O classificado foi o Operário do Mato Grosso do Sul. Divididos em 4 grupos, os 2 melhores de cada chave disputaram as quartas de finais. Curitiba e Fluminense, Flamengo e Corinthians, Português e Vasco, Náutico e Grêmio foram os classificados. Fluminense e Corinthians disputaram uma das semifinais. O time carioca levou a melhor, vencendo o primeiro jogo por 2-0 no Morumbi e empatando em 0-0 no Maracanã. Na outra disputa, o Vasco eliminou o Grêmio. No primeiro jogo, o tricolor gaúcho venceu por 1-0, mas os cariocas reverteram a situação e garantiram a vaga para a final, vencendo o tricolor gaúcho por 3-0. Fluminense e Vasco faziam uma decisão inédita no Maracanã. No primeiro jogo, o tricolor carioca venceu por 1-0, gol de Romerito. O título foi conquistado com um empate 0-0, novamente no Maracanã. O Fluminense conquistou o título disputando 26 jogos, com 15 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. Marcou 37 gols e sofreu 13. O artilheiro da Copa Brasil foi Roberto Dinamite, que marcou 16 gols. Quem vai nos ajudar a contar essa história é um grande ídolo da história do Fluminense. Estou falando do goleiro Paulo Vitor, campeão brasileiro em 1984. Mas antes, não deixe de se inscrever e também de curtir o Brazuca Esporte Clube. Tudo bem, Paulo Vitor? Muito obrigado por atender o Brazuca. É um maior prazer participar desse programa aí do Brazuca, né? A gente já tem ouvido falar bastante aí. Legal estar aqui com você aqui, podendo relembrar esses momentos marcantes do futebol brasileiro. Pois é, e uma grande conquista do Fluminense, né? Conquistou um campeonato em 70, não era propriamente dito o Campeonato Brasileiro, era o torneio Roberto Gomes Pedrosa, mas o Campeonato Brasileiro veio acontecer em 84. E como é que foi o início dessa conquista? Mas, primeiramente, como é que você chegou ao tricolor? Bom, primeiramente, depois, nesse campeonato de 74, a CBF reconheceu o título do Fluminense. Isso é bom. E em 84, já depois do reconhecimento da CBF, nós somos bicampeões brasileiros. A minha chegada ao Fluminense, eu estava no Vitória do Espírito Santo, e naquela época tinha jogos da seleção sub-20, né? Era um tipo de campeonato brasileiro na época, sub-20, e nesse dia estava jogando a seleção capixaba versus a seleção carioca. E no Espírito Santo tinha o Giovani, que jogou no Vasco, né? O Giovani. Então o Fluminense, alguns dirigentes do Fluminense, que estavam na seleção carioca, foi lá para ver o Giovani. E a gente estava fazendo a preliminar, era o clássico da cidade, né? Era Vitória e Desportiva. Então eles estavam lá no estádio para ver o Giovani e, com uma grata surpresa, eu fui muito bem nesse jogo, né? Empatamos de 0-0 com a Desportiva, eu fui muito bem nesse jogo. E o dirigente, o seu Paulo Alvarenga, ligou para o Rio e falou para o presidente: vamos levar o goleiro, que o goleiro é de seleção, o Giovani a gente leva depois. Legal, foi aí que vim passar férias em Brasília, onde eu resido até hoje, lendo ainda, existia ainda o Jornal dos Esportes, uns amigos meus, eu numa pelada do Marreta aqui, que a gente sempre faz, final de ano, e o amigo lá gritou: Paulo Vitor, vem cá. Eu falei: rapaz, mas eu não posso deixar o gol para ir ler o jornal. Falei: mas é mais importante do que você tomar um gol. Beleza, aí pedi para o juiz dar um tempinho lá, ele deu um tempo técnico lá para tomar água, e eu fui lá ver. Aí estava lá a manchete, né?
Fluminense contrata goleiro do Vitória. Aí eu falei, caramba, e agora? Aí eu liguei para o presidente do Vitória e perguntei, doutor Cizenando, isso é verdade? Eu falei, Paulo, você foi vendido ao Fluminense. Você tem que estar aqui em Vitória na terça-feira. Aí no domingo mesmo, eu viajei de madrugada, cheguei lá na segunda, acertamos os detalhes todos, foi quando eu fui para o Fluminense. Que ano era isso, Paulo Vitor? Isso era em 1980, finalzinho de 80, né? Quando eu cheguei ao Rio, ainda cheguei a ver o Fluminense campeão de 80 com um gol de Edinho, de falta, né? Estava lá assistindo e me apresentei em janeiro de 81. Deixei tudo acertado e me apresentei em janeiro de 81. Como é que foi a montagem daquele time que seria campeão em 84? Remanescente do time de 80, para montar, nós ficamos ainda em 81, com aquele time que foi campeão em 80 e 82. Em 82 o time se desfez, ficando apenas eu e Delei. Os únicos remanescentes foi eu e Delei. Aí começou a montar esse time de 83. Veio gente do Sul, veio o Jandir, Leomir, o Renê, de Curitiba veio o Tato, o Assis ainda não estava, né, aí veio o Aldo de Belém, né, veio o Duílio, aí começamos a montar. Aí depois chegou o Assis, o Austin, em 84 já veio o Romerito, né, aí montou-se o time aí. Um time que logo, né, na sua estreia, como um time novo, a gente já não sabia qual seria ali a repercussão do time, porque era um time novo, montado às pressas, e para disputar o Campeonato Carioca. Disputamos o Campeonato Carioca, ganhamos a Taça Guanabara, ninguém acreditava, ganhamos a Taça Guanabara invicto, e perdemos a Taça Rio, mas fomos para a final com o Flamengo, né? Naquela época era um triangular. Aí nós empatamos, se eu não me engano, com o Bangu, e depois vencemos desculpa, nós empatamos com o Flamengo, empatamos com o Campo Grande e depois vencemos o Flamengo, né? E em seguida o Flamengo empatou com o Campo Grande, venceu o Campo Grande e nós fomos campeões carioca. E acabamos, né, em 83 sendo campeões na arquibancada, né? Porque nós estávamos só esperando o jogo do Campo Grande e Flamengo e foi assim que nós fomos campeão carioca contra o Flamengo. Já em 84 manteve-se o time, aí já veio o Assis, já estava o Washington, já estava todo mundo, o Romerito, né? O time já estava um pouco assim, porque o Branco também já estava já em 83, o Branco saindo das categorias de base, o Ricardo Gomes saindo da categoria de base. Então o time do Fluminense passou a ser respeitado. Pô, como é que um time montado às pressas assim consegue ser campeão carioca? Fomos para no ano seguinte, fomos campeões também de novo da Taça. Perdemos a Taça Guanabara, ganhamos a Taça Rio, fomos para a final contra o Flamengo. Ganhamos de novo do Flamengo, fomos bicampeões carioca. Manteve-se esse time, não mudou ninguém, trouxeram apenas algumas peças. Fomos para o Brasileiro, um time coeso com o Carbone, depois saiu o Carbone, entrou o Parreira, e o Parreira deu seguimento ao trabalho do Carbone e nós conseguimos ser campeões brasileiros. Na verdade, até antes da CBF proclamar o campeonato de 74, o Fluminense até então era campeão brasileiro. Né? Com esse mesmo time que foi montado. Em 85 voltamos com o mesmo time, ganhamos o campeonato carioca em cima do Bangu, fomos tricampeões carioca com esse time que foi montado às pressas, né? E passamos assim o time a ser batido no Rio de Janeiro. Verdade, grande timaço. Você destacou aí o Carbone, que era o comandante desse time. Durante o Campeonato Brasileiro, houve a saída dele, né? O que motivou a saída do Carbone e como é que foi a chegada do Carlos Alberto Parreira? Na verdade, no momento até não entendemos aquela situação, porque o time estava ganhando, o time estava bem, mas a gente não tinha como meter nessa transação de diretoria, porque veio da diretoria e nós acatamos, e é óbvio que o Carlos Alberto Parreira é um grande treinador, veio para o Fluminense para acrescentar, né? Manteve-se o trabalho que até então a gente já estava fazendo, e com ele fomos campeões brasileiros. O segredo, então, do Parreira foi manter o trabalho que o Carbone já estava fazendo. Justamente, manteve-se aquele trabalho, junto com o dele, juntou o útil ao agradável,
e deu certo dentro do Fluminense. Né? Fizemos uma partida maravilhosa contra o Corinthians, que ali, para mim, eu imputo como a melhor partida que o Fluminense fez durante todo o campeonato, taticamente, fisicamente, e na parte da teoria foi justamente o que ele pediu, taticamente foi perfeito. Fizemos tudo o que ele pediu e aconteceu o resultado positivo e conseguimos ser... Ali nós saímos já do Morumbi praticamente campeões brasileiros, porque nós tínhamos um jogo de volta, poderíamos perder até de 2-0 para o Corinthians, né? E se nós passássemos pelo Corinthians, nós íamos pegar o Vasco, que o Vasco também vinha de uma campanha boa, e a gente pegando o Vasco nos anos 80, o Fluminense sempre se deu bem em cima do Vasco. Então, quando nós empatamos com o Corinthians, aí foi bom, porque a gente sabia que ia ter um clássico carioca, um clássico com possibilidade do Fluminense vencer. E foi o que aconteceu, né? Conseguimos o título brasileiro em cima do Vasco, em 2 jogos. Além desse jogo diante do Corinthians, teve outra partida que vocês pensaram assim, agora é a nossa hora, é a hora da arrancada do Fluminense rumo ao título, rumo à final? Ou foi essa partida na semifinal mesmo? Não, foi essa partida na semifinal. Taticamente, fisicamente, tecnicamente, nós fomos perfeitos. Perfeito. Não deixamos o Corinthians jogar. Foi feito tudo aquilo que o Parreira nos pediu no vestiário, na pré-eleição. Foi tudo feito assim, todo mundo se ajudando. Quando nós vencemos o Corinthians lá, a gente já tinha certeza que a gente ia chegar à final do campeonato. Então, esse jogo do Corinthians foi que realmente nos credenciou a chegar à final do brasileiro. Mas o que o Parreira fez que vocês obedeceram taticamente? O que o Parreira fez durante os preparativos para essa partida? Que você se lembra, principalmente dos bastidores. Não, mas nos bastidores ele procurava explicar para a gente como é que poderia acontecer as jogadas. Porque em 84, nosso time já era muito versátil. O Branco apoiava muito, o Tato ajudava muito, o Romerito era um falso ponta-direita já, entendeu? O Aldo saía bem pela ala. Quer dizer, o nosso time era um time bem moderno para a época, entendeu? Então talvez por isso a gente tenha surpreendido muita gente. Né? E os momentos que ele falava que poderia acontecer a jogada no primeiro pau ou no segundo pau, né? E como aconteceu o primeiro gol do Fluminense, uma falta batida pelo lado esquerdo, o Assis apareceu no primeiro pau e fez o gol, né? E depois, num contra-ataque rápido, o Washington, vindo ajudar, saiu pelo lado direito, chutou, o Carlos defendeu e o Tato fez o gol com o pé direito. Difícil o Tato fazer um gol com o pé direito e acabou fazendo o segundo gol. Ali, então, para a gente realmente foi um marco, porque já foi no segundo tempo, deu para a gente segurar um pouco a pressão do Corinthians e fomos para o Maracanã jogando pelo empate e até por derrota de 2-0, o Fluminense poderia sagrar-se ali candidato realmente à final do campeonato. Na grande final, o Vasco, você já destacou aí o grande clássico no Maracanã, primeiro jogo 1-0. Gol do Romerito. Aí a confiança era só segurar na segunda partida? Ou sim, como era o pensamento do grupo? A gente ali, entrar no Maracanã, num clássico local, né, um clássico carioca. Adentramos o Maracanã, tinha 170 mil torcedores. Né? Pô, foi muito legal porque o Fluminense se impôs no jogo. Tanto que eu trabalhei pouco nesses 2 jogos, eu trabalhei pouco. Porque o Fluminense se impôs, né? O Vasco teve alguma chance? Teve, mas nós tivemos muito mais chance de ganhar do Vasco no primeiro jogo por um placar mais elástico, né? Mas aí, volto a dizer, na falta batida pelo lado esquerdo, o Assis bateu, quem apareceu no primeiro pau? O Romerito. Bateu, o Roberto Costa defendeu, e na volta, no rebote do Roberto Costa, o Romerito fez o gol. Ali nós já estávamos assim, cientes que poderíamos ir para o segundo jogo com uma certa tranquilidade, porque nós poderíamos até perder por um gol de diferença, que aí ia ter outra partida. Se o Vasco nos ganha de 1-0 no segundo jogo, teria outra partida. Né? A preocupação nossa era não tomar gol. E sempre o Parreira pediu isso. Primeiro vamos evitá-los, depois vamos tentar marcá-lo. Foi isso que aconteceu. Como veio o segundo jogo, nós nos preocupamos em defender, mas mesmo assim tivemos muitas oportunidades de golear o Vasco no segundo jogo, porque o Vasco tinha que sair para o jogo. Quem tinha que buscar o resultado era o Vasco.
E nós tivemos inúmeras oportunidades, inúmeras. Tanto que eu só vim trabalhar aos 45 minutos do segundo tempo, quando o Roberto enviou uma bola para o Arthurzinho entrou sozinho comigo, eu fiquei parado, esperei ele definir. No que ele definiu, eu fiz a defesa com os pés. Então, aquela, para mim, ali foi um gol que eu fiz, porque foi a defesa do título. A defesa do título, aos 45 do segundo tempo. 45 minutos do segundo tempo. Então, para mim, foi muito importante aquela defesa naquele momento do jogo. Qual era a grande virtude desse time, Paulo Vitor? A grande virtude desse time, primeiramente, era a amizade que a gente tinha, tanto fora como dentro de campo. Dentro de campo, a gente tinha uma percepção, uma amizade de um ajudar o outro. Era essa ajuda mútua que a gente conversava. Nas preleções, antes da preleção do Parreira, a gente sempre se reunia antes no quarto do capitão e conversava, porque desavenças existem em qualquer grupo. Então, a gente procurava deixar as desavenças que a gente tinha um com o outro ali no hotel. Dentro de campo, não. Dentro de campo, todo mundo tinha que se ajudar, né? E realmente era o que acontecia. O Fluminense era um time muito bem compacto, tanto na sua defesa, como no seu meio de campo, como no seu ataque. Tanto quando a gente estava atacando, nós estávamos em bloco. Quando a gente estava sendo atacado, a gente também defendia em bloco. E isso prejudicava um pouco do time que estava atacando, porque eles não sabiam como agir numa função, como é que o Fluminense daquela época fazia isso sem ter um desgaste físico, né? E nós conseguimos unir o útil ao agradável, como eu falei antes. O útil porque a gente trabalhava muito e o agradável porque fomos campeões brasileiros. Verdade. Em 84, o país vivia um ano emblemático, né? A questão da luta pelo voto direto, as diretas já. Tinha, na época, até o adversário das semifinais, o Corinthians, que tinha a questão da democracia corintiana. No grupo do Fluminense, vocês discutiam, debatiam essas questões? Ou pensavam apenas no Campeonato Brasileiro? Não. A gente não discutia essas questões políticas, nem as políticas do clube, né? É óbvio que a gente tinha alguns jogadores mais politizados, alguma coisa, que era o caso do Delay, mas, tanto que depois ele veio ser deputado federal, mas, a priori, nós não tínhamos essa discussão. A gente discutia sobre o jogo, sobre a decisão, como e de que forma nós poderíamos atuar sem que pudéssemos levar gols, né? Era assim que a gente discutia no momento de preleção, no momento antes de sair para o estádio, e dentro do ônibus a gente já vinha descontraído, porque existia descontração dentro do ônibus, né? E quando a gente chegava ao Maracanã, já encontrava o torcedor ali, já brincando, porque na nossa época não tinha essa divisão de entrar com aquele monte de segurança ali, você passar na zona mista. Não existia, a gente estava tudo misturado, abraçava o torcedor, entrava dentro do vestiário, o repórter estava lá dentro do vestiário para te entrevistar, não tinha essa, hoje quem vai falar é fulano, não tinha isso. Se você ver nas imagens, depois você vai ver quantos repórteres tinha depois do jogo do Vasco lá dentro do vestiário. Isso é legal, pra gente é legal, era uma motivação, pro repórter era bom. Essa interação entre a imprensa e os jogadores era importante. Era importante. Verdade. Depois de tanto tempo, como é que é para você fazer parte dessa história? E outra, o grupo ainda se reúne para conversar, para relembrar esses grandes momentos? Sim, de vez em quando a gente se reúne. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é o grupo do Trio, 83, 84, 85, onde estão quase todos os jogadores daquela época nossa, né? Somente não o Assis e o Osto, porque vieram a falecer, né? Mas o restante a gente tem conversado por quase todos os dias, através de mensagem. Sempre que acontece alguma coisa com um, a gente está lá, dando a nossa opinião, ajudando naquilo que a gente pode ajudar, entendeu? Então, acho isso muito legal, porque nós estamos sempre em contato, sempre no momento, às vezes tem um evento, coisa que a gente precisa fazer, a gente já vai direto no grupo, vê quem tem a disponibilidade e a gente vai fazendo os eventos assim que pode. E até hoje recebendo o carinho do torcedor, né? Sempre, porque foi um time que marcou. Um time realmente que marcou uma época, né? Que ganhou praticamente tudo. Pô, dentro do Fluminense nós ganhamos mais de 7 títulos ou 8, entendeu? Fora os títulos internacionais, né? Ali dentro você vai contar 3 campeonatos carioca, um brasileiro, Taça Guanabara, Taça Rio e por aí quase 7, 8 títulos. E assim a gente vai contando fora os títulos internacionais que nós conseguimos. Foi uma geração que marcou. Verdade. Paulo Vitor segue ligado ao futebol?
Hoje eu sou secretário executivo de futebol aqui do Distrito Federal, né? Junto com a nossa deputada federal Celina Leão, que era secretária, mas teve que voltar para a Câmara. Hoje é a Gisele Ferreira, que é a secretária de esporte, e a gente está lá com ela, lá ajudando aqui a tocar o futebol, né? A tentar melhorar um pouco o nosso futebol, liberando os estádios em condições de uso. Paulo Vitor, já lhe agradecendo por atender o nosso projeto, o Brazuca. A gente, no final, sempre faço uma brincadeira com o convidado. Eu escalo o time campeão e ele define esse time em uma frase. Vou escalar aquele timaço do Fluminense aqui, Vamos se tiver lá. alguma comissão, à vontade. Vamos lá. Paulo Vitor, Aldo Duílio, Ricardo Gomes e Branco, Jandir, Delei e Romerito, Assis, Washington e Tap, time treinado pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Defina esse time em uma frase, Paulo Vitor. Fantástico. Não tem outra definição. Fantástico. É isso aí. Paulo Vitor, muito obrigado aí pelo bate-papo, por recordar esses grandes momentos na conquista do Fluminense de 1984. Com certeza, Elias. Estamos juntos. Obrigado pelo convite aí, tá? E se precisar de novo, a gente bater um papo aí, pode me chamar que eu tô dentro. Tá certo. Conversamos com Paulo Vitor, goleiro, ídolo do Fluminense, campeão brasileiro de 1984. Abraço. Um abraço. Edivaldo dá espaço, Washington já pede na área, partiu o cruzamento, fechou o Washington, Romerito, Roberto Romerito, gol do Fluminense! Romerito, número 7, duas vezes ele! A jogada do Assis, Romerito fechou, olha aí, tocou nela, Roberto pegou, ele ia passando da bola, esperto, esticou a perna direita, um toque suave, a bola não favorece o Vasco, que tem muita pressa. Arthurzinho faz o lançamento, Marcelo vem curtir aqui pela direita, faz o bom toque, olha o Vasco chegando, Arthur tem a chance, bateu cruzado, Paulo Vitor! Paulo Vitor salva o Fluminense!